E olha, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, defendeu nessa quarta-feira a atuação da corte durante o julgamento da trama, dessa suposta trama golpista que resultou, então, na condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. O Barroso afirmou que não há censura, perseguição política ou caça às bruxas no Brasil. Acusação frequente, inclusive, do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Vamos ver. A ideia de que tenha sido uma farsa, de que seja perseguição política ou de caça às bruxas, é uma narrativa que não corresponde aos fatos. E, nesse contexto, é profundamente injusto punir o Brasil, punir os brasileiros, punir as empresas brasileiras, punir os trabalhadores brasileiros por uma decisão que foi amplamente baseada em provas acompanhadas por toda a imprensa internacional. E também não é justo punir os ministros que, com coragem e independência, cumpriram o seu papel. No Brasil, a ampla maioria da sociedade reconhece que houve uma tentativa de golpe e que foi importante julgar os seus responsáveis. Essa é a verdade dos fatos. Olha, nos Estados Unidos, Marco Rubio afirmou na segunda-feira que o país pretende anunciar na próxima semana sanções adicionais ao Brasil, depois da condenação de Bolsonaro. A gente estava aqui enquanto escutava o ministro Barroso, eu lembrei de uma fala do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, que no momento do julgamento ali, eles falaram sobre futebol, falaram sobre um monte de coisa, e inclusive o Flávio Dino trouxe essa pauta, dessas sanções, inclusive da Lei Magnitsky, contra os ministros do Supremo, e ele disse que ele não está preocupado com cartão de crédito com o Mickey, viu, Cleiton? Sua opinião a respeito da fala do Barroso? O Flávio Dino tem muito humor, muito inteligente, competente, foi vereador, juiz, deputado, senador, governador do Maranhão, fez uma revolução na educação no Maranhão, veio ser ministro da Justiça e agora está no Supremo Tribunal Federal. O Supremo que está sendo muito atacado agora pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma mania de tentar usurpar o nosso país, patrocinou a ditadura militar no passado, sempre ajudou no golpe contra Dilma Rousseff, porque é interessante, sobretudo para esse governo agora de extrema-direita que é o Trump, seria muito interessante para o Trump uma pessoa como Bolsonaro, que ganhasse a eleição entregando nossas riquezas, nossas terras raras, nosso petróleo, nossa Amazônia, convidou até o presidente dos Estados Unidos para explorar a Amazônia. Então seria muito, muito bom para os Estados Unidos alguém como Temer, como Bolsonaro, que são políticos entreguistas, que trabalham contra o povo brasileiro, entregando nossas riquezas, fazendo privatizações, entregando tudo, dando de graça. Vendeu a nossa grande ferrovia Norte-Sul, que foi construída com 16 bilhões, entregou ela em 4 meses por 4 bilhões, entregou as nossas elétricas, queria entregar aos bancos públicos, queria entregar aos Correios. Então é interessante para os Estados Unidos que vive de sugar o mundo, fazer guerra contra o mundo, usurpar riquezas em todo o planeta. Então é mais do que interessante esse ataque dos Estados Unidos aos ministros do STF, que agora com fartas provas, com muitas investigações, depois de 2 anos e meio agora vir condenar o seu Jair Bolsonaro, por esse crime aí de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, abolição da democracia, e agora os Estados Unidos querem interferir nas instituições brasileiras. Isso é uma vergonha mundial, o mundo inteiro, os grandes jornais do mundo estão fazendo a sua opinião, seus editoriais contra esse presidente Trump, que vai passar. Espero que seja logo, viu, Marajá? Tomara que o governo Trump de extrema-direita passe logo, porque ele é um risco à humanidade. Tem a mais humanidade mais precisa de pessoas mais moderadas, pessoas pacíficas, pessoas equilibradas, que pensam na humanidade. Precisamos acabar com a guerra mundial, precisamos de acabar com muitas coisas. Sobretudo, está na hora de o Trump deixar os nossos ministros, deixar o nosso povo trabalhar. É a alternância de poder também, Cleiton? Teve o governo do Trump, depois do Biden, agora o Trump de novo.
A democracia é bonita por causa disso também. Vamos falar aqui, Amanda. Só mais um adendo. Interessante que jornais americanos e ingleses estão elogiando a democracia brasileira, né? Nós estamos fazendo a tarefa de casa, punindo quem atentou contra a democracia. Foi o papel que os Estados Unidos não fez e hoje estão lá passando por desemprego, inflação, né, com provocações no mundo. Provavelmente pode, se continuar nessas brigas com outras nações, pode desencadear uma terceira guerra mundial, que a gente não quer. Então, você sabe o que eu acho? Essa terceira guerra mundial já está acontecendo tem muito tempo, né? De forma paulatina, assim, isolada, mas já está acontecendo. Os pequenos estão sofrendo. Lucimar, antes de passar aqui para o professor Marajá, Lucimar mandando um abraço para a gente aqui, Lucimar Souza de Mello, também o Paulo Sérgio Elias, não tem o nome dele aqui, mas fala bom dia, meu governador em breve presidente, né? Acho que está falando aqui do Ronaldo Caiado. E aqui o João, só para esclarecer para vocês aqui, o João Aires mandou uma participação interessante, porque às vezes é a dúvida de algumas pessoas. Ele, tu é jornalista ou um petista? Provavelmente está falando do Cleiton, né? Porque eu acho que ninguém vai falar que eu sou petista. Enfim. Jornalista aqui, normalmente, gente, é só o apresentador. Nesse programa, especificamente, sou eu. Aqui, a gente sempre tem um especialista na área, seja um professor, seja um advogado, um sociólogo. Nesse caso específico, o professor Cleiton é presidente, né, do PT mesmo, lá em Hidrolândia. Então, ele é do PT. Ele não é o jornalista, mas Sim, ele é do PT. Apresentando, eu sou presidente do PT de Hidrolândia. Fui sindicalista por 9 anos, sou graduado e licenciado em filosofia, onde atuei como professor por 6 anos. Hoje sou funcionário público e sou bacharel em Direito. Então, também. Aí, tá vendo? Aqui é sempre o sarrafo está lá em cima. Só trazendo aqui uma participação do Paulo Sérgio Elias, que ele comentou, viu? Ele criticou aqui seu comentário a respeito do Flávio Dino e o Maranhão. Ele colocou assim, Maranhão mais pobre que a África. A gente tem um problema muito sério no Maranhão, inclusive de renda, né? Muita gente, inclusive, vindo aqui para Goiás. A gente fez uma matéria, inclusive, esses dias aqui na TBC, mostrando muita gente que tem vindo do Maranhão para cá para trabalhar em busca de dignidade no trabalho. Sim. Professor. Isso é verdade, Mariana. Como nós temos o estado mais seguro do Brasil, então maranhenses, baianos, paulistas, cariocas, gente de todo o Brasil migra para cá para viver em paz, em sossego, porque aqui nós temos plano emprego, né? A despeito de toda essa crise econômica que o atual governo federal tem gerado, nós podemos observar isso no dia a dia, quando nós vamos no supermercado, né? Todos os dias os preços estão aumentando, e aí nós temos a sorte de ter um excelente governador que consegue segurar boa parte desse impacto. Nós temos aqui um estado que é produtor de alimentos, o que nos ajuda também a manter esses preços um pouco mais baratos. Mas é impressionante, o preço da proteína, o preço do leite, o preço do arroz, não para de subir. Basta você, que é dona de casa, você que é pai de família, observar se você consegue, no mês seguinte, levar os mesmos itens pelo mesmo preço, né? A dona de casa tem sentido esses impactos, os impostos não param de aumentar. O IOF, que foi barrado pelo Congresso Nacional a pedido do Lula, passou por cima do Congresso com o voto único do Alexandre de Moraes, aumentando o IOF, mais carga tributária, não é à toa que se critica tanto, né, o ministro Haddad como o Tachad, porque é o governo que mais aumenta impostos. Agora mesmo estão fazendo toda uma articulação para aumentar os custos do IPTU, os custos das transferências de heranças, né? Às vezes a família tem uma única casa, às vezes o pai e a mãe deixam uma casa para os filhos. E para fazer a transferência desse patrimônio, o governo quer cobrar absurdos, ou seja, quem paga aluguel, por exemplo, esses custos que hoje estão na casa de 3% para 4%, vão ultrapassar os 10%. A população não aguenta mais imposto do governo federal. Então, quando nós observamos essas ações do próprio Supremo, endossando tudo isso, é muito triste. É preciso lembrar que o ministro Barroso ele tem que chorar mesmo, porque o ministro Barroso ele foi um agente do governo Biden a favor da eleição do Lula. Houve ingerência americana, ou seja, aqui discordando com todo o respeito nesse ponto, nós vamos observar que se houve ingerência do governo americano para que o governo Lula pudesse tomar posse, por que agora a reclamação se o governo Trump está fazendo ações para corrigir essa disformia? É só uma correção de disformia. E mais, como dizia o nosso governador Ronaldo Caiado, como é que o Lula, presidente eleito, ele não consegue, mesmo com o Itamaraty todo, ter força internacional diplomática
para barrar a ação de um deputado federal, como é o caso do Eduardo Bolsonaro. Então, assim, ele só comprova com essas falas que ele é incompetente. O Lula, se não dá conta de governar, pede para sair. Então, o que nós precisamos lembrar? Que esse mesmo Supremo, e aqui não criticamos a instituição, mas os ministros que ali estão, tem envolvimento. Quem vai se lembrar, por exemplo, Mariana, das delações que Duarte Tagliaferro trouxe e os vínculos que nós temos hoje do próprio PCC, junto com o Alexandre de Moraes, através do escritório da Viviane Barsi, que é a esposa do Alexandre de Moraes, e com o próprio Michel Temer, a respeito do Porto Santos, porta de saída de drogas. Então nós temos um crime organizado hoje, o PCC Comando Vermelho, instalado em algumas estruturas estatais. E aí nós perguntamos, para o governo que for eleito em 2026, será que vai ser possível ele ter autonomia, independente se for de direita ou de esquerda? Será que eles vão conseguir governar com tanta ingerência? Ou a gente faz a tarefa de casa, de frear, como diz aqui o artigo 49 da Constituição, como as prerrogativas do próprio Congresso é de ele mesmo assegurar as suas atribuições, ou então a gente não tem mais democracia. Por fim, para concluir, o que nós precisamos lembrar, Mariana? Que o Dino vai se arrepender das falas que você colocou muito bem, porque ele fica lá, não estou com saudade do Mickey, não estou preocupado com o Mickey. O Barroso começou falando assim, que não estava preocupado, perdeu o mané, e agora está lá, como diz aqui popularmente, pedindo pinico, por quê? Porque ele tem muitos investimentos, muito dinheiro, os filhos dele foram deportados dos Estados Unidos, e agora ele está lá arrependido das falas que ele não fez corretamente. Se fosse o ministro que falasse apenas nos autos, como deveria ser, não estaria passando esse vexame agora.